Amém. Estamos terminando esta visita. Nós estamos terminando essa visita. Muy difícil despedirnos, É muito difícil se despedir, pero si Dios quiere volveremos. mas se Deus quiser, nós vamos voltar. Amém. Siento que no hemos terminado el trabajo Eu sinto que não terminamos o trabalho ainda. y quiero iniciar un tema esta noche. E eu quero começar um tema nessa noite. Solamente va a ser una pequeña introducción, Vai ser apenas uma pequena introdução, pero puede cambiar tu vida para siempre. mas pode mudar a sua vida para sempre. Vamos a ver aquí. En 1986. Em 1986, ¿Cuántos años? 36 años. 36 anos, Me aparté 3 semanas para ayunar. eu me separei por 3 semanas para fazer jejum. Y después de 3 semanas, el Eterno me despertó por las noches. E depois de 3 semanas, o Eterno começou a me acordar pelas noites. Y me empezó a revelar los secretos del tabernáculo celestial. Ele começou então a me revelar os segredos do tabernáculo celestial. Y os voy a compartir un resumen de esa revelación en esta noche. Então eu vou compartilhar com vocês apenas um resumo do que aconteceu nessa noite. Vamos a empezar a leer en Juan capítulo 4. Vamos começar a ler o Evangelho de João, capítulo 4. Ya lo leímos en el principio de la semana, No começo da semana a gente já leu esse texto, pero todo está basado en esto. mas tudo está baseado nisso aí. Yeshua está hablando con la mujer samaritana E Yeshua está falando com a mulher samaritana y le dice: créeme, mujer, la hora viene cuando ni en este monte. Estamos 4:21. 4:21. Yeshua le dice: mujer, créeme, la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no conocéis. Nosotros, los judíos, adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Disse-lhe Jesus: mulher, creia-me que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorai o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Pero la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque ciertamente a los tales el Padre busca que le adoren. Mas a hora vem e a hora é em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Dios es espíritu y los que le adoran deben adorarle en espíritu y en verdad. Deus é espírito e importa que os que adorem o adorem em espírito e em verdade. En primer lugar, tenemos que enfocar bien que la adoración es al Padre. Em primeiro lugar, nós temos que ter um foco bem decidido. A adoração é para o Pai. Segundo, la palabra adoración en este texto Em segundo lugar, a palavra adoração nesse es texto una palabra más amplia. é uma palavra mais ampla. Se está hablando del culto de los sacrificios. Nós estamos falando do culto e dos sacrifícios. Los samaritanos sacrifican en el monte Gerizim Os samaritanos sacrificam em um monte Gerizim. y los judíos sacrifican en el monte Sión. E os judeus eles sacrificam no monte Sião. Y la mujer habla con Yeshua de este tema, E a mulher então conversa com Yeshua a respeito desse tema, hablando del sacrificio de animales en los dos lugares. falando de sacrifício de animais nos dois montes. Y esto se llama adoración. E isso chama-se adoração. Es una ampliación de la palabra É uma ampliação da palavra para implicar todo el servicio en el templo. para que implique todo o serviço do templo. Adoración se entiende también como servicio en el templo. Adoração também nós podemos entender como serviço no templo. Aunque la palabra adoración en su etimología, Ainda que a palavra adoração na sua etimologia, en primer lugar tiene que ver con inclinación. em primeiro lugar tem a ver com inclinar-se. Es una inclinación en reverencia É uma inclinação e reverência a Dios, a Deus, a las autoridades, às autoridades a personas que queremos honrar. e às pessoas que nós queremos honrar.
no está limitado a Dios, não está limitado a Deus, ni en el hebreo ni en el griego, nem no hebreu e tampouco no grego. pero no es el tema de hoy. Mas isso não vai ser o nosso tema hoje. Yeshua dice, vosotros los samaritanos adoráis en este monte. Yeshua disse, vocês, os samaritanos, vocês adoram nesse monte Lo que no conocéis. o que vocês não conhecem. Es decir, estáis sacrificando en este monte al que no conocéis. Então está dizendo, o que vocês estão sacrificando nesse Nosotros monte, adoramos vocês lo não que conhecem. conocemos. Mas nós, entretanto, adoramos o que conhecemos. Porque la salvación viene de los judíos. Porque a salvação vem dos judeus. El sacrificio en el templo de Jerusalén O sacrifício no templo de Jerusalém tiene que ver con la salvación. tem a ver com a salvação. Eso es otro tema. Esse é um outro tema. No tenemos tiempo. Nós não temos tempo para Y isso. luego dice 23. E logo no versículo 23 ele diz, Pero la hora viene y ahora es, mas a hora vem e a hora é, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque ciertamente a los tales busca que le adoran. agora é que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Tenemos aquí una introducción de un nuevo sistema de servicio de templo. Nós temos aqui uma introdução de um novo sistema de serviço de templo, Adoración, adoração, en otra dimensión. em outra dimensão. No está limitado a la inclinación solamente. Não está limitado a inclinar-se apenas. Está incluyendo todo lo que implica el servicio que hay en el templo de la tierra. Inclui tudo que implica no serviço na terra, Pero en otra dimensión, mas numa outra dimensão. que Yeshua llama espíritu y verdad. E que Yeshua chama então de espírito e verdade. Cuando habla de verdadero, Quando ele está falando verdadeiro, esa palabra encontramos en otros lugares. essa palavra nós encontramos em outros lugares. Yo soy el verdadero pan que ha descendido del cielo. Eu sou o verdadeiro pão que desceu do céu. ¿El pan que comemos en la tierra es falso? O pão que nós comemos na terra é falso? No es falso. Não é falso. Pero Yeshua habla de un pan celestial que es verdadero. Mas Yeshua fala de um pão celestial que é verdadeiro. Es decir, lo contrario de verdadero no es falso. Dizer que o contrário de verdadeiro não é falso. Aquí el concepto verdadero tiene que ver con duradero, O conceito de verdadeiro aqui tem a ver com duradouro, algo eterno, algo eterno, algo en el mundo donde no está el tiempo de la misma manera. algo no mundo onde o tempo não está da mesma maneira. Hay un verdadero tabernáculo. Tem um verdadeiro tabernáculo. Está escrito exactamente así en la carta a los hebreos. Exatamente assim está escrito na carta aos Hebreus. Hay un verdadero tabernáculo. Há um verdadeiro tabernáculo. ¿Dónde está? Aonde que está? En el cielo. No céu. ¿El que estaba en la tierra es falso? O que está na terra é falso? No, Não. pero es limitado de tiempo. Mas esse então é limitado de tempo. Entonces, cuando hablamos de una adoración en el mundo de lo verdadero, Então, quando nós falamos de uma adoração no mundo do verdadeiro, estamos hablando de un culto en un templo que no se destruye, estamos falando de um culto num templo que não é destruído. que es permanente para Ele é siempre. permanente para sempre. Es otra dimensión. É uma outra dimensão. Toma nota que el Padre busca adoradores. Você pode anotar o seguinte: o Pai busca adoradores. No busca adoración. Ele não está buscando adoração. Él no necesita Ele adoración. não precisa de adoração. Él no tiene ninguna necesidad. Ele não tem nenhuma necessidade. Él busca adoradores. Ele está buscando os adoradores. No busca lo que tú le estés dando. Ele não busca aquilo que você está dando para ele. Te busca a ti. Ele está buscando você. No está interesado en tu dinero. Ele não está interessado no seu dinheiro. Está interesado en tu corazón. Ele está interessado no seu coração. Él busca adoradores Ele está buscando adoradores que estén dispuestos a entrar en esta dimensión de la adoración celestial. que estão dispostos a entrar nessa dimensão da adoração celestial. Ponte el cinturón de seguridad, Coloca o cinto de segurança aí, porque vamos a volar. porque nós vamos voar.
Dice, la hora viene y ahora es. Ele disse, a hora vem e a hora é. ¿Qué significa eso? O que isso significa? ¿Te acuerdas de los 4 días de 4.000 años? Você se lembra dos 4 dias dos 4.000 anos? Desde Adán hasta Yeshua. De Adão a Yeshua. Y luego hay 2 días más hasta la segunda venida del Mesías. Então tem 2 dias mais até a segunda vinda do Son Messias. 6 días de 1.000 años cada día São 6 dias de 1000 anos cada dia de la historia humana. da história da humanidade. Los 4 primeros días, los 4 primeros miles de Os años 4 primeiros dias, os 4 primeiros milênios corresponde al lugar santo de la casa del tabernáculo o del templo. corresponde ao lugar santo da casa do tabernáculo, ou seja, o templo. Los 2.000 últimos años corresponden Os al 2.000 lugar santísimo. últimos anos, eles correspondem ao lugar santíssimo. Yeshua vino 4.000 años después de Adán E Yeshua veio 4.000 anos depois de Adão. y estamos a punto de entrar en el lugar E santísimo nós estamos perto, muito próximo de entrar no lugar santíssimo, del tiempo. do tempo. Y él dice, la hora viene E ele disse, a hora vem, y ahora es, e a hora é, cuando los verdaderos adoradores. quando os verdadeiros adoradores. ¿Cuáles son los verdaderos adoradores? Quais são esses verdadeiros Los que son adoradores? eternos. Aqueles que são eternos. Tienen que nacer de nuevo. Tem que nascer de novo. Tienen que ser creados seres eternos. Tem que ser criados seres eternos. Eso era imposible durante 4.000 años. Isso era impossível durante esses 4.000 anos. Porque el nuevo nacimiento es el resultado de la resurrección de Yeshua. Porque o novo nascimento é resultado da ressurreição de Yeshua. Con la resurrección de Yeshua se creó un ser humano nuevo. Com a ressurreição de Yeshua se criou então um ser humano novo. Si alguno está en el Mesías, nueva criatura es. Se alguém está no Messias, nova criatura é. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Como Yeshua no había muerto todavía Quando Yeshua não tinha morrido ainda y no había sido resucitado, e ele não tinha sido ressuscitado, todavía nadie podía entrar en el templo celestial. ninguém podia entrar no templo celestial. Nadie podía ser un adorador verdadero. Ninguém podia ser um adorador verdadeiro. Moshe en el monte vio el tabernáculo celestial. Moisés no monte ele viu o tabernáculo En el celestial. mundo fuera del tiempo. O mundo fora do tempo. Y Dios le dice, tienes que hacer una copia en la tierra de lo que viste en la E montaña. Deus falou, você tem que fazer uma cópia na terra daquilo que você viu na montanha. Y todo el servicio del tabernáculo en la tierra E todo o serviço do tabernáculo na terra conecta con el servicio celestial. está conectado com esse serviço celestial. Si hay un sumo sacerdote en la tierra, Se tem um sumo sacerdote na terra, hay un sumo sacerdote en el cielo. então há um sumo sacerdote no Pero céu. ese sumo sacerdote no había iniciado su ministerio Mas esse sumo sacerdote não tinha iniciado seu ministério cuando Moshe estaba en la montaña. enquanto Moisés estava lá na montanha. Yeshua dice, ahora viene. Yeshua disse, agora vem. Es algo muy grande. Isso é muito grande. A través de la resurrección Através da ressurreição, se creó un ser humano nuevo. foi criado um ser humano El novo. segundo hombre O segundo homem celestial. celestial. Con posibilidad de moverse en el mundo celestial. Com possibilidades de mover-se no mundo celestial. Cuando yo nací como niño, Quando eu nasci criança, tuve que aprender a moverme en este mundo eu material. tive que aprender a me movimentar nesse mundo material. Aprender qué estoy viendo, Aprender o que é que eu estou vendo. qué estoy O escuchando, que eu estou escutando. qué estoy tocando. O que eu estou tocando. Por eso los niños de 1 año Por isso as crianças de 1 ano son terriblemente fantásticos. são terrivelmente fantásticos. Tocan todo. Eles tocam em tudo. El mantel de la mesa, Eles puxam a toalha da mesa. toda la comida al Eles suelo. derrubam toda a comida no chão. Quieren aprender cómo funciona el Eles mundo material. querem aprender como é que funciona o mundo material. Cuando nacimos de nuevo, Quando então nós nascemos de novo,
Hay un nuevo mundo. É um novo mundo. Tenemos 5 sentidos en la nueva creación. Nós temos 5 sentidos na nova Hay criação. ojos espirituales. Tem olhos espirituais. Hay oídos espirituales. Tem ouvidos espirituais. Hay gusto espiritual. Tem o paladar espiritual. Hay tacto espiritual. Tem o tato espiritual. Y hay olfato E espiritual. tem o olfato espiritual. Se puede desarrollar estas cosas Você pode desenvolver essas en coisas. el nuevo hombre que está dentro de No nosotros. novo homem que está dentro de você. Este nuevo hombre Esse novo homem, puede entrar en el tabernáculo ele celestial. pode entrar no tabernáculo celestial. Cuando Yeshua fue elevado hasta lo sumo, Quando a Yeshua foi levado até o céu, él fue ungido como sumo sacerdote en el templo celestial. ele foi então ungido como sumo sacerdote no templo celestial. ¿Cuándo sucedió eso? Quando ele sofreu isso, En Shavuot, o Shabbat, Pentecostés. o Pentecostes. Hechos capítulo 2 Atos capítulo 2. muestra como el aceite vino del cielo al templo de la tierra. Mostra como o azeite que veio do céu ao templo da terra. Busca en Lucas 24, Você pode procurar em Lucas capítulo 24, 49. 49. Yeshua, antes de separarse de sus discípulos, Yeshua, antes que ele se separasse dos seus discípulos, les dice estas palabras, ele disse essas palavras, después de la resurrección. depois da sua He ressurreição. aquí, yo enviaré sobre vosotros la promesa del Padre, pero vosotros permaneced en la ciudad hasta que seáis investidos con poder de lo alto. E disse-lhes, são estas as palavras que vos disse ainda convosco. 24, 49. 49. E eis que sobre vós envio as promessas do meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Investidos. Revestidos. ¿De qué habla eso? O que está falando isso? De una ropa. De uma roupa. Investidos de poder. Revestidos de poder. Revestidos, me gusta también. Também está bom, revestido. Es una ropa. É uma roupa. Vino sobre ellos el Espíritu Santo Veio sobre eles o Espírito Santo. y todos fueron llenos del E Espíritu. todos foram cheios do Espírito. Y todos empezaron a hablar en otras E lenguas, todos começaram a falar em outras línguas. según el Espíritu les daba que hablasen. Segundo o Espírito Santo lhe concedia que falasse. Vino sobre ellos el Espíritu. Veio sobre eles o Espírito. Es la ropa sacerdotal. É a roupa sacerdotal. Si tú estudias en Éxodo, en el libro de Éxodo, Se você estudar o livro de Êxodo, cuando el sumo sacerdote Aarón fue ungido en el tabernáculo en el desierto, quando o sumo sacerdote Arão foi ungido no tabernáculo no deserto, sus hijos sacerdotes fueron vestidos y ungidos el mismo día. os seus filhos foram também vestidos e ungidos naquele mesmo dia. Esto significa que cuando los discípulos recibieron el Espíritu en Hechos capítulo 2, Isso significa que enquanto os discípulos foram revestidos em Atos capítulo 2, ellos fueron vestidos como sacerdotes eles foram vestidos como sacerdotes, para poder entrar en el templo celestial para que eles pudessem então entrar no templo y celestial, servir juntamente con su Padre espiritual, estar juntamente com seu Pai espiritual. Yeshua, el sumo sacerdote celestial, Yeshua, o sumo sacerdote celestial, según el orden de Melquisedec. segundo a ordem de Melquisedeque. Es el orden eterno, É a ordem no eterna, tiene principio ni fin. não tem começo e nem fim. Los que nacieron de nuevo Aqueles que nasceram de novo califican para ser adoradores estão verdaderos. qualificados para ser adoradores do eterno. Por eso Yeshua habla así con la mujer. Por isso que Yeshua fala assim com a mulher. La hora viene A hora vem y ahora es, e a hora é, porque yo voy a morir porque eu vou morrer y voy a ser resucitado. e eu vou ser ressuscitado. Y con mi resurrección, E com a minha ressurreição, mi Padre creará un nuevo o hombre. meu Pai vai criar um novo homem. Y vosotros los samaritanos E vocês, os samaritanos, y nosotros los judíos, e nós, os judeus, vamos a poder adorar al Padre en espíritu y en verdad, nós vamos poder adorar o Pai em espírito e em verdade. renacidos en el espíritu. Nascidos no espírito, renacidos. renascidos no espírito. Vosotros, los Vocês, samaritanos, os samaritanos, no es solamente para judíos. não é somente para os Dice, judeus. adoraréis al Padre. E adorarão ao Padre.
No solamente Ó Pai, nosotros, los judíos, não apenas nós, os judeus, también vosotros los samaritanos igualmente vocês, os y samaritanos, también vosotros los brasileros. e também vocês, os brasileiros. Esta adoración no es solamente para judíos. Essa adoração não é apenas para os judeus. Dios abrió la puerta para todos. Deus abriu as portas para Los que todos. quieren pasar por la puerta estrecha. Aqueles que querem passar pela porta estreita. La puerta estrecha A porta estreita es el nacimiento del útero de la mujer. é o nascimento, Desde el útero. é o nascimento que vem do La útero puerta da mulher. estrecha. Tienes que pasar por la puerta estrecha Você tem que passar pela porta estreita para nacer de nuevo. para nascer de novo. Amém. Segura aí, Fá. Muito bom, ¿eh? Muito bom. Anota aí para nós. Revestidos, investidos Revestidos, investidos de poder de poder desde lo alto. do alto. Hebreos 10, 19. Hebreus capítulo 10, versículo 19. Voy a correr un poco. Eu vou correr um pouco. Entonces, hermanos, puesto que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Yeshua, Tenho, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, de Yeshua, por un camino nuevo y vivo que Él inauguró para nosotros por medio del velo, es decir, su carne. pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne. Y puesto que tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios, E tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, acerquémonos con corazón sincero, cheguemos-nos com o verdadeiro coração, en plena certidumbre de fe, em inteira certeza de fé, teniendo nuestro corazón purificado tendo nossos corações purificados, de mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua pura. da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Esta es la entrada en el templo celestial. Essa é a entrada no templo celestial. ¿Podemos proyectar los objetos del tabernáculo terrenal en las pantallas? Podemos colocar os objetos do templo aqui no telão? Los objetos del tabernáculo terrenal. Muy bien. Os objetos do tabernáculo terreno. Ok, aquí faltan dos, pero bueno, no importa. Aqui está faltando dois ainda, mas não tem Tenemos, problema. esta imagen es de la casa, Essa imagem é da casa, el lugar santo y el lugar o santísimo. lugar santo e o lugar santíssimo. En el atrio que rodea la casa No átrio que envolve a casa, hay dos objetos. tem dois objetos. El altar de cobre O altar de cobre y el lavacro para lavarse. e o lavabro para Uma lavar. pila. A pia para lavar. Para lavarse. Son los dos objetos del atrio. Esses são os dois objetos do átrio. Luego, en el lugar santo, Então, no lugar santo, detrás del velo, de trás do véu, está lo primero es el altar de oro. Y aquí tenemos mucha confusión en el mundo cristiano. o primeiro é o altar de ouro, e nós temos muita confusão no mundo cristão. Porque cuando el hebreo dice delante de, Porque quando o hebreu diz diante de, significa en línea de. ele está falando alinhado, na linha Y de. como los que tradujeron, bueno, vamos a decirlo de otra forma. Cuando el cristiano lee cómo es el tabernáculo, Quando o cristão lê como é que é o tabernáculo, él normalmente coloca el altar de oro justamente antes del velo al lugar santísimo. ele coloca o altar de ouro antes do véu do lugar santíssimo. Pero según la enseñanza de los judíos, Mas segundo o ensinamento dos judeus, el altar no está junto al velo, o altar não está perto do véu. está en línea central desde el lugar santísimo para afuera. Ele está na linha central do lugar delante santíssimo del para velo. fora, diante do véu. También el altar de bronce, del altar de cobre fuera,
E também o altar de cobre está do en la lado de línea fora, de salida. está na linha da saída. Entonces, hay un poco de diferencias en los dibujos de los tabernáculos. Então tem um pouco de diferença nos desenhos do tabernáculo. Si es una idea cristiana o judía. Se isso é uma ideia cristã ou judaica. El altar era lo primero que veías cuando entrabas en el lugar santo. O altar era a primeira coisa que você via quando você entrava no lugar santo. A la derecha tenemos una mesa con panes. À direita temos uma mesa com pães. Estamos mirando desde arriba este dibujo. Estamos olhando esse desenho. Entramos desde la derecha hacia la izquierda, Nós entramos da direita para a esquerda, desde el oriente hacia el occidente. do oriente para o ocidente. Entonces, a nuestra mano derecha tenemos una mesa con panes. Então, a nossa mão direita temos uma mesa com Y pão. a la izquierda tenemos el candelabro. E à esquerda nós temos o candelabro. Y luego tenemos el velo al lugar santísimo. Então nós temos o véu para entrar do lugar Y santíssimo. dentro del lugar santísimo tenemos el arca del pacto. E dentro do lugar santíssimo nós temos a arca do pacto. Y encima del arca tenemos una cobertura de oro con figuras de querubines. E em cima da arca temos uma cobertura de ouro com figuras de querubins. Todos estos objetos Todos esses objetos corresponden a los dones espirituales correspondem aos dons espirituais. numerados por Pablo en 1 de Corintios 12, Eles estão numerados por Paulo em 1 de Coríntios, capítulo 12, versículo 7 en adelante. e do versículo 7 em diante. Vamos a mirar aquí. Vamos olhar aqui. Porque así como, vamos a ver, pero a cada uno se le da la manifestación del Espíritu para el bien común. Pues a uno le es dada palabra de sabiduría por el Espíritu, a otro palabra de conocimiento según el mismo Espíritu. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para que o que for útil. Porque a um pelo Espírito é dada a palavra de sabedoria e outro pelo mesmo Espírito a palavra de ciência. Y luego el versículo 9 dice a otro. E no versículo 9 diz, e a outro, Vamos a parar ahí un momento. vamos parar um pouco aqui. En el texto griego No texto grego, hay dos separaciones de estos dones. tem duas separações desses dons. Podríamos llamarlos también manifestaciones Nós também podemos chamar de manifestações, en lugar de dones. no lugar de dons. Es mejor usar la palabra É manifestaciones melhor usar a palavra manifestação que dones, do que dons. porque si usas la palabra don es como si fuera algo desconectado. Porque se você usa a palavra dom, é como se fosse algo desconectado. Pero son manifestaciones en relación con la adoración y la conexión espiritual. Porque são manifestação em relação à adoração e a manifestação Y la espiritual. conexión espiritual. E a conexão espiritual. Tienes que estar conectado Você tem que estar conectado para que las manifestaciones se manifiesten. para que então haja as manifestações. Hay dos separaciones en el texto, Tem duas separações no texto, dividiendo las manifestaciones en tres grupos. dividindo as manifestações em três grupos. En el versículo 9, la primera palabra a otro No versículo 9, a primeira palavra é a outro, es una palabra diferente en griego. é uma palavra diferente no grego. Y dice aquí, a otro fe por el mismo espíritu, a otro dones de sanidad por el único espíritu, a otro poder de milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversas clases de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Disse assim, a outro pelo mesmo Espírito a fé, a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, a outro a operação de maravilhas, e a outro a profecia, e a outro o dom de discernir os espíritos, e a outro a variedade de línguas, e a outra a interpretação das línguas. En el griego hay dos palabras para otro. E no grego tem duas palavras para outro. Las dos palabras han sido traducidas como otro aquí.
As duas palavras foram traduzidas como outro aqui, pero hay una división en el texto griego. mas tem uma divisão no texto grego. Yo creo que Pablo escribió en griego aquí, Eu acredito que aqui Paulo escreveu em grego, porque escribió a los corintios porque ele escreveu aos Coríntios, en su idioma. no seu idioma. Entonces, yo creo que el texto original fue griego, Então en este texto. eu acredito que nesse texto aqui o texto original é grego. Y Pablo hizo una diferencia y separó las 9 manifestaciones Então- en 3 grupos. Então Paulo diferenciou e separou essas manifestações em 3 grupos. La primera vez que aparece a otro, versículo 9, A primeira vez que aparece a outra no versículo 9, es una palabra diferente. No vamos a meternos con las palabras griegas. a outra é uma palavra diferente, nós não vamos nos deter nas palavras gregas. El que quiere profundizar puede verificar lo que estoy diciendo. Aquele que quer se aprofundar pode então verificar o que eu estou falando. Pero todas las otras veces, en el mismo versículo, es otra palabra. Mas todas as outras vezes, no mesmo versículo, na mesma passagem, são outras palavras. Y el versículo 10. O versículo 10. Hasta que llegues a la penúltima vez, a otro, clases de lengua. Do versículo 10 até que você chega à penúltima palavra, que é línguas, De otro, sí. de outro, Clases de lenguas. classes de línguas. ¿Hay otro delante de clases de lenguas? Há outra interpretação de língua, há outra variedade de línguas e há outra interpretação. Sí, a otro, Profecia, outro discernir espíritos. sigue. Há outro a variedade Variedad de lenguas. Ah. A otro, a variedad de lenguas. Ese a otro es diferente. Esse aí nessa variedade de língua, esse a outro é diferente. Con otras palabras, Pablo divide las 9 manifestaciones en 3 grupos. Em outras palavras, Paulo divide as manifestações em 3 grupos. El primer grupo es palabra de sabiduría y palabra de O conocimiento. primeiro grupo é palavra de sabedoria e palavra de conhecimento. Segundo grupo, O segundo grupo, dones de sanidad, poder de milagros, fe, dones de sanidad, milagros, profecía y discernimiento. outros, Fe, fé, dons de curar, operação de maravilhas e há outros profecia. E há outro discernimento de espírito, discernir os es espíritos. el segundo grupo. Esse é o segundo grupo. 5 cosas, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5. Sí, 5 São cosas. 5 coisas. El tercer grupo O terceiro grupo es diversas clases de lenguas, interpretación de lenguas. são variedades de línguas e interpretação de línguas. Tercer grupo, 2 manifestaciones. Terceiro grupo, 2 manifestações. Como el Eterno empezó a revelar a Moisés en el monte cómo tenía que construir el tabernáculo, Como o Eterno começou a revelar a Moisés no monte como ele havia de construir o tabernáculo, vemos que él empieza con lo más íntimo, el arca. nós vemos que ele começa com o mais íntimo, a arca. Y después va explicando los objetos desde dentro para afuera. E então ele vai explicando todos os objetos a partir de dentro para fora. Lo mismo con la manifestación del Espíritu. A mesma forma com a manifestação do Espírito. Empieza con lo más íntimo, Ele começa com o mais íntimo, lo más elevado, o mais elevado, lo más santo. o mais santo. Las 2 cosas más As santas, 2 coisas mais santas, más elevadas, mais elevadas, son la palabra de sabiduría y la palabra de conocimiento. é a palavra de sabedoria, a palavra de conhecimento, ou revelação. Corresponden al arca Correspondem à arca, con la tapadera del arca, com a tampa da arca, donde están los 2 querubines. aonde estão os 2 querubins. El propiciatorio, que es la tapadera, O propiciatório, que é a tampa, donde están los 2 querubines de oro, aonde estão os 2 querubins de ouro, es la palabra de sabiduría. é a palavra de sabedoria. Pertenece al lugar santísimo. Pertence ao lugar santíssimo. El arca A arca es palabra de conocimiento. é palavra de conhecimento. Ahí están las
las dos tablas de piedra dentro. Aí estão as duas tábuas de pedra dentro. La ley de Dios. A lei de Deus. Cuando sales del lugar santísimo, Quando você sai do lugar santíssimo, tienes 5 manifestaciones. você tem 5 manifestações. El primero es la fe. A primeira é a fé. Corresponde a la mesa que tenemos en la parte norte. Corresponde à mesa que nós temos na parte Podemos norte. poner la siguiente imagen. Pode colocar a próxima imagem. Ahí están todos los dones, las Aí vai manifestaciones estar todos os dons e as manifestações explicadas. explicadas, aí elas estão. En la parte norte Na parte norte está la mesa con 2 hileras de panes. estão a mesa com 2 filas de pães. En cada hilera había 6 panes. Em cada fila tinha 6 pães. La mesa es la fe. A mesa é a fé. Es la fe sobrenatural. É a fé sobrenatural. Tiene 4 patas Tem quatro pernas que corresponden a 4 significados de la palabra fe en hebreo. que corresponde aos 4 significados da palavra fé em hebraico. Apunta esto es revelación de Dios. Pode anotar isso é uma revelação de Deus. La palabra emuná A palavra Ebunã, tiene 4 significados. ela tem 4 significados. Es la que se traduce como fe. É aquilo que é traduzido como fé. Primer significado de emuná O primeiro significado de Ebunã es fidelidad. fidelidade. ¿Qué es fe? O que é fé? Fidelidad. Fidelidade. Segundo significado de la palabra emuná, fe, Segundo significado da palavra Emuná, fé, confianza. confiança. ¿Qué es fe? O que é fé? Confianza. Confiança. Tercer significado O terceiro da palavra significado fé, da emuná, palavra fé, Emuná, es convicción. é convicção. Cuarto significado de la palabra fe, emuná, O quarto significado da palavra fé, Emuná, constancia. constância. Esto es fe. Isso é fé. Puedes creer por un tiempo. Você pode acreditar por um tempo. Si no tienes confianza, Se constancia, se você não tem constância, una pata de tu mesa va a faltar uma perna da sua mesa vai faltar. y todo puede caer. E tudo pode cair. Sobre la mesa hay 2 hileras de panes. Sobre a mesa tem 2 fileiras de Por pão. eso en el texto de 1 de Corintios Por isso no texto de 1 Coríntios se habla de dones de sanidades fala dons de cura y poderes de milagros. e poderes de milagres. Muy bien, son plural. São plural. Dones Curas e de milagres. sanidades. Dones Dons de de sanidades. curas. Sí, plural. Plural. Y poderes de milagros. E poderes de milagres. Plural. Plural. No está así en todas las traducciones, Não está assim em todas as traduções. pero en el texto griego está así. Mas no texto do grego está assim. Esto nos habla de diferentes panes. Isso fala de diferentes pães. Una línea de panes Uma linha de pão son diferentes sanidades, são diferentes curas. Y la otra línea de panes E a outra linha de pães son diferentes milagros. são diferentes milagres. Es el pan de los hijos. É o pão dos filhos. Yeshua dio al pueblo estos panes. E Yeshua deu ao povo esses pães. La sanidad es como el pan. A cura é como o pão. La liberación de un demonio es un milagro. A libertação de um demônio é um milagre. ¿Te acuerdas de la mujer cirofenicia Você se lembra da mulher Cirofenícia, que tenía una hija endemoniada que tinha uma filha endemoniada? y le pide a Yeshua expulsar el demonio de su hija? Ela vem pedir para que Yeshua expulse então o espírito da sua filha. ¿Cuál fue la respuesta de Yeshua? Qual foi a resposta de Yeshua? No está bien quitar el pan de los hijos Não é bom tirar o pão dos y filhos dárselo a los perros.
y dárselo a los perros. e dá-se aos cães. El pan es la liberación de un demonio O pão é a libertação de um demônio para los hijos de Dios. para os filhos de Deus. Yo he sido liberado de 2 demonios Eu fui liberto de 2 demônios después de nacer de nuevo. depois que eu nasci de novo. No es una vergüenza tener demonios, Não é vergonhoso ter demônios. es una vergüenza no querer ser libre. A vergonha está em não querer ser livre. ¿Quieres saber cuáles fueron los demonios? Você quer saber qual foram esses 2 demônios? ¿Sí o no? Quer ou não quer? Voy a ser un poco más íntimo. Eu vou ser um pouco Revelar mais minha íntimo. vida. Vou revelar minha vida. Cuando yo era joven, Quando eu era jovem, masturbaba. eu masturbava. Tenía problemas con la Eu masturbación. tinha problemas com a masturbação. Y leía en la Biblia E eu lia na Bíblia que ningún fornicario ni impuro tiene herencia en el reino de Dios y del Mesías. que nenhum fornicário ou impuro tinha herança no reino dos céus. Yo no practicaba la fornicación. Eu não praticava fornicação. Tenía demasiado temor de Dios. Eu tinha muito temor de Deus. Y cuando nos casamos éramos vírgenes los dos. E quando nós nos casamos, eu e a esposa era virgem os 2. Entonces yo no practicaba la fornicación, Então eu não praticava fornicação, pero practicaba la impureza, mas eu praticava a impureza la masturbación. da masturbação. Cuando yo entendí por ese texto de Efesios que eso es pecado, Então, quando eu entendi por esse texto de Efésio que isso é um pecado, pedí a Dios que me ayudara a ser libre. eu pedi a Deus que Ele me ajudasse a sair. Y tomé la decisión de no masturbar durante un mes. Então eu tomei a decisão que eu não ia mais me masturbar pelo período de um mês. Cuando llegaron los últimos días del mes, Quando chegaram, então, os últimos dias do mês, ¡boom!, caí otra vez. caí de novo. En mi propia fuerza era imposible, Pela minha própria força, isso era impossível. pero empecé a leer la Biblia y orar en lenguas todos los días de mi vida. Então eu comecei a ler a Bíblia e orar em línguas todos os dias. Todos los días leer la Biblia, un capítulo. Todos os dias eu lia um capítulo da Bíblia. Después de unos meses, Depois de uns meses, no tenía, el deseo no era más fuerte que yo, depois de um mês, então o desejo já não era mais forte que eu. porque mi espíritu se edificaba a través de hablar en lenguas. Porque o meu espírito começava a se edificar através El do que falar habla en em lenguas línguas. a sí mismo se edifica. Aquele que fala em línguas a si mesmo se edifica. Es decir, mi espíritu se hizo más fuerte. Eu quero dizer, o meu espírito se tornou mais forte. Las lenguas cargan la batería espiritual. As línguas, elas carregam as baterias Y yo espirituais. tenía fuerza para resistir la tentación. Então eu tinha força para Y resistir à durante tentação. muchos años yo no masturbaba. Durante muitos anos eu não me masturbava. En una reunión poderosa, Em uma reunião poderosa, mucha gente, muitas un pessoas, hombre de Dios puso las manos sobre mí. homem de Deus então impôs as mãos sobre mim. Yo quería sacrificarme en el altar de Dios, E eu queria me sacrificar no altar de Deus. ser totalmente limpio y puro. Ser totalmente limpo e puro. Cuando Él puso las manos sobre mí, Quando ele impôs as suas mãos caí sobre al mí, suelo eu caí no chão y mis manos empezaron a temblar. e as minhas mãos começaram a tremer. Y sentía como algo salió de mis manos. E eu sentia como que alguma coisa saiu das minhas mãos. Nunca me había pasado. Nunca tinha acontecido comigo antes. Por la noche después, Uma noite depois, pregunto a Dios, ¿qué es esto? ¿Qué pasó eu conmigo? pergunto para Deus o que foi isso? E O que me passou revelou. comigo? E ele me revelou. Tenías un espíritu de masturbación. Você tinha um espírito de Estaba en masturbação. tus manos. Ele estava nas suas mãos. Aunque tenías dominio sobre el espíritu, Ainda que você tinha o domínio sobre o espírito, todavía estaba dentro de tu cuerpo. ainda assim ele estava dentro do seu Desde corpo. el tiempo cuando eras esclavo. Nesse tempo, quando você era escravo, El espíritu entró cuando empezaste a masturbar como niño. o espírito entrou quando você começou a se masturbar ainda criança. Este espíritu Esse espírito toma control durante la noche toma controle durante a noite, cuando estamos durmiendo quando nós estamos dormindo y empieza a tocar las partes sensibles. e quando nós começamos El a espírito tocar as en las- nossas en las partes manos. sensíveis, o espírito das mãos, Me toca sin que yo lo sepa. ele me toca sem que eu saiba. El espíritu está ahí O espírito está aí para producir impureza en nosotros. para produzir impurezas em nós. Por favor, no grabar. No grabar. Ay, perdón.
Perdón. Entendí que alguien estaba con el teléfono. No. Não, Lo desculpa, vi mal. eu pensei que alguém estava me gravando pelo telefone, não era Entonces, para gravar. yo fui liberado Então eu fui liberto de ese espíritu. desse espírito. Un demonio en mis dedos. Um demônio nos meus dedos. ¿Cómo voy a poner las manos sobre los enfermos? Como é que eu vou impor as mãos sobre os enfermos? Yo puedo transmitir malos espíritus. E eu posso transferir espíritos Necesito maus. liberación. Necesito liberación. Necessito libertação. Y yo era pastor en ese tiempo. E eu era pastor já nesse tempo. Misionero en España. Missionário na Espanha. Enseñaba en la escuela bíblica. Eu ensinava na escola bíblica. Oraba por los enfermos. Eu orava pelos Y enfermos. tenía un demonio en mis manos. E com um demônio nas minhas mãos. Pero por el Espíritu de Dios en mí, E o Espírito de Deus em yo mim. tenía dominio sobre ese demonio. Por causa do Espírito de Deus em mim, eu dominava esse Pero por demônio. las noches, Mas de noite, el demonio tocaba mis partes. o demônio tocava as minhas Y partes necesitaba íntimas. liberación. Eu precisava libertação. Muchos tienen este espíritu. Muitos têm esse Aquí espírito. en esta sala, ahora. Aqui, nessa sala Y agora. necesitas liberación. E você precisa de libertação. Si luego oramos y sientes que las manos empiezan a temblar, Se nós orarmos e você sinta que Não as suas tenhas mãos medo. tremam, no tengas miedo. não tenha medo. Deja que salga. Deixa sair. Resiste eso en el nombre de Yeshua. Resiste isso em nome de Yeshua. El segundo demonio O segundo demônio salió hace unos años. saiu faz alguns anos. Demonio de ira. O demônio de ira. Una noche el Eterno me despertó Uma noite o Eterno me acordou a las 2, 3 de la madrugada entre 2 e 3 da madrugada con una presencia divina maravillosa. com uma presença divina maravilhosa. Fue el primer día de Elul, Foi o primeiro dia del sexto mes, Elul. do sexto mês, 40 días antes de Yom Kippur, 40 dias antes do Yom cuando Kippur. Él empieza a purificarnos de nuestros pecados. Quando ele então começa a purificar nossos Me pecados. levanto, me siento en el salón, en el sofá, Eu me levanto, eu me sento na sala, no sofá, y el Espíritu está muy fuerte sobre mí. e o Espírito então está muito forte sobre mim. Y de repente hay una película que viene a mi mente, De repente, então vem como um filme na minha mente, la película de mi vida. o filme da minha vida. Y empiezo a pedir perdón a Dios por muchos pecados de mi historia. Então De- eu começo a pedir perdão a Deus por muitos pecados da minha história. Aunque mis pecados han sido perdonados, Ainda que os meus pecados já foram perdoados, en este momento el Eterno mostró cosas específicas que son importantes mas de mi nesse comportamiento. momento o Eterno começou a me mostrar coisas específicas que são importantes do meu comportamento. Y yo le pedí al Eterno que me purificara. E eu pedi então ao Igual Eterno que que me esta canción que purificasse. cantamos. Igual que Quema todo lo que no te agrada, Igual a canção que nós cantamos antes, queima tudo aquilo que não te agrada. lo que no te gusta en mi vida interior. Aquilo que você não gosta Quiero ser no un meu sacrificio interior. agradable para ti. Eu quero ser um sacrifício agradável para Y você. Él me empezó a mostrar cosas, E ele começou a me mostrar muchas coisas, cosas. muitas coisas. Cómo trataba a las personas, Como eu tratava as pessoas, cómo reaccionaba. como eu Y reagia. cuando yo estoy ahí llorando, E quando eu estou aí orando e chorando recibiendo el poder de la sangre de Yeshua, e recebendo o poder da para la sangue purificación do de sangue mi Yeshua, alma. para a purificação da minha alma. me escucho a mí mismo. Eu escuto a eu mesmo. Buena traducción. Y digo, ¿qué es esto? E eu digo, o que é isso? Padre, ¿qué es esto? Pai, o que é isso? Y me dijo, es un espíritu de ira É um espírito de ira que acaba de salir de ti. que acaba de sair de você. Y digo, ¿cuándo entró? E eu perguntei, mas quando isso entrou? Cuando tenías 4 años Quando você tinha 4 anos. y tenías otitis, Você tinha infección de oídos, a infecção nos ouvidos. y tu madre te llevó al hospital E a sua mãe te levou no hospital. y ella salió y te dejó solo. Ela então saiu e deixou você Te llenaste sozinho. con tanta ira. E você ficou com tanta raiva, Yo com me tanta acuerdo de ira. ese momento. E eu me lembro desse momento. Estaba tan enfadado Eu estava que yo subí, tão irado que subí por las rejas de la cama que eu subi pelas grades como da un cama, mono.
como un mono. um macaco, subi pelas grades. Y salí corriendo detrás de mamá. E eu saí correndo atrás da minha Mi mãe. mamá se dio la vuelta. A minha mãe deu a volta. Yo digo, misericordia, yo no puedo quedarme aquí, no me dejes solo. E eu disse, misericórdia, eu não posso ficar aqui, não me deixa sozinho. Y las autoridades del hospital no permitieron que mamá se quedara, se me llevara a casa. E as autoridades do hospital não permitiram que minha mãe ficasse ou me levasse em casa. Mi mamá se fue A minha mãe foi-se y então. yo fui lleno de un espíritu de ira E eu fiquei cheio com o espírito de ira. que me ha hecho daño durante más de 50 años. Que me fez mal por mais de 50 anos. A mí y a mi esposa y mis hijos. A mim, a minha esposa e os meus filhos. Normalmente he tenido dominio sobre este espíritu Normalmente eu tinha domínio sobre esse espírito. por el Espíritu de Dios que está en mí. Por causa do Espírito de Deus que está em mim. Pero en ciertos momentos de debilidad, Mas em certos de momentos de tentación, debilidade, de tentación, de tentação, de cansancio de cansaço y de provocación, e de provocações. la ira se ha convertido en algo sobrenatural E a ira então converti em algo sobrenatural. y ha causado oscuridad en mi contorno. E ao redor de mim causou muita escuridão. Ahora fui libre. Ahora yo fui libre. Agora eu fui livre, Después de 50 años. depois de 50 anos. ¿Por qué tiene que tardar tanto? Por que tem que demorar tanto? Porque no tenía conocimiento. Porque eu não tinha o conhecimento. Necesitamos liberación Nós precisamos de de los libertação daños que hemos tenido en la vida. pelos danos que nós tivemos Hay através da muchas vida. fuerzas malas Tem dentro de muitas nosotros. forças más Dentro de nosotros. dentro de nós. Por el Espíritu de Dios podemos dominarlas. Pelo Espírito de Deus nós podemos dominá-las. Porque el que está en mí es mayor que el que está en el mundo. Porque o que está em mim é maior do que está no mundo. Pero hay momentos Mas tem momentos con todo el respeto voy a contar una cosa de mi propia abuela. com todo respeito, eu vou contar uma coisa da minha própria avó. Esto es un poco sensible, Isso é um pouco sensível, pero como somos familia, mas como nós somos família, podemos hablar. nós podemos falar. Mi abuela de bendita memoria A minha avó, de boa memória, era una mujer de Dios. era uma mulher de Deus. Oraba, Ela orava, hablaba en el Espíritu. ela falava no Espírito Fantástica mujer. de uma maneira fantástica. El último tiempo antes de morir, Nos últimos dias, antes dela morrer, ella blasfemaba, ela blasfemava. hablaba palabras feas. Ela falava palavras Había tenido feias. un derrame cerebral, Ela tinha tido derrame cerebral, pero maldecía. mas ela amaldiçoava. Y a mí me dijo que yo era Satanás. E ela falou para mim, você é Satanás. Y le pregunté a Dios, E eu perguntei para ¿cómo es Deus, posible? como é que é Esta possível? mujer santa Essa mulher santa empieza a hablar estas cosas. começa a falar essas Y Dios coisas. me reveló. E Deus me revelou. Por el derrame cerebral, Por causa do derrame cerebral, el espíritu de ella, del espíritu de Dios de ella, o Espírito de Deus no dela tenía fuerza para resistir el demonio que estaba en su cuerpo. não tinha mais força para resistir o Y demônio el que estava demonio no corpo dela. tomó control de ella el último tiempo de su Então o vida. demônio tomou controle dela durante os seus últimos tempos. Estaba yo asustado. Eu estava assustado. Mis tíos estaban asustados. Os meus tios estavam assustados. Porque esta mujer nunca había hablado así. Porque essa mulher nunca tinha falado assim. ¿Cómo entró? Como que isso entrou? Y Dios nos mostró cuándo. E Deus nos mostrou quando. Y no te lo voy a decir. E eu não vou dizer. Quiero proteger a mi abuelo. Eu quero proteger a minha avó. Eu não vou dizer para você quando. Es posible. É possível. Y necesitamos liberación. E nós precisamos de libertação. Hacer milagros, Fazer milagres. parte de los panes de milagros, A parte dos pães es de milagres expulsar demonios. é expulsar demônios. En el nombre de Yeshua podemos expulsar demonios. No nome de Yeshua nós podemos expulsar os De demônios. nosotros mismos, De nós mesmos, de nuestros queridos dos nossos queridos y otras personas. e outras pessoas.
Sigamos con otras manifestaciones. Vamos continuar com outras En manifestações. la parte del sur del tabernáculo Na parte sul do tabernáculo está el candelabro de oro, está o candelabro de ouro, la menorá. a menorá. Tiene un soporte con 7 brazos. Ela tem um suporte com 7 braços. Realmente es un candelabro con 6 brazos. 3, 3, 3. Normalmente é um No, candelabro. 2, 2, 2. É um candelabro com 6 braços, 2, 2, 2. 3 parejas. El Tres. del medio 3 pares. es el más importante. O do meio é o mais importante. Y salen ramas por los dos lados. E sobe as ramas Por los dos lados. pelos dois lados. Es como un árbol. É como uma árvore. El soporte, el candelabro, O suporte, o candelabro, soporta 7 lámparas. ela suporta 7 velas, 7 lâmpadas. ¿Conocéis las lámparas de barro antiguas? Você conhece as lâmpadas de barro de Que se antigamente? echaba aceite Que você colocava óleo y tienen un agujero en el lado con una mecha. e tem um agulheiro aí do lado com La mecha de uma de tela. mecha. Me foi embora. É a lamparina, o pavio, isso. Essa palavrinha. y esa mecha llega hasta el aceite, E esse pavio encosta no azeite. pabilo, muy bien. Y chupa el aceite y el aceite arde. Então ele chupa o azeite queima. Esa lámpara la puedes colocar en diferentes lugares. Essa lâmpada você pode colocar em diferentes lugares. En el candelabro de No la candelabro, menorá na menorá, hay 7 lámparas tem 7 lâmpadas encima. em cima. Las 7 lámparas As 7 lâmpadas representan la profecía. representam a profecia. Es el fuego. É o fogo. La profecía es el fuego. A profecia é o fogo. El fuego tiene 2 cosas: O fogo tem 2 coisas: luz luz y calor. e calor. La profecía tiene 2 cosas: A profecia tem 2 coisas: revelación revelação y poder. e poder. Hay mucho que hablar de profecía. Eu posso falar muito sobre profecia. Podríamos tener un seminario de 1 semana sobre profecía nada más. Nós podíamos ter um seminário de 1 semana só falando de profecia. El candelabro que soporta las lámparas O candelabro que suporta as lâmpadas, es el discernimiento de espíritus. ele é o discernimento de espíritos. Realmente Pablo usa doble plural, discernimientos de espíritus. Paulo usa as 2 palavras no plural, discernimentos de espíritos. Muy bien. Porque hay diferentes tipos de discernimiento Porque tem diferentes maneiras de discernir. y hay diferentes tipos de espíritus. E também há diferentes tipos de espíritus. Y luego salimos del lugar santo, Então nós saímos do lugar santo. tenemos el altar de cobre Nós temos o altar de cobre, que corresponde a las lenguas, hablar en lenguas. que corresponde ao falar em línguas. Y tenemos la pila de bronce E nós temos a pia de o bronze, de cobre de cobre, que tiene agua que tem água, y es la interpretación de lenguas. e a interpretação de línguas. El altar de oro que está en el lugar santo O altar de ouro que está no lugar santo corresponde a oración con el entendimiento. corresponde à oração com o seu entendimento. El altar de cobre en el atrio O altar de cobre no átrio corresponde a la oración en el espíritu. corresponde à oração no espírito. Son 2 niveles de oración. São 2 níveis de oração. El incienso corresponde al conocimiento. O incenso corresponde ao conhecimento. En la Biblia el incienso representa conocimiento. Na Bíblia, o incenso representa conhecimento. El incienso se ofrece en el lugar del lugar santo sobre el altar de oro. O incenso Se ofrece en el lugar santo ele é oferecido no lugar santo sobre el altar de oro. sobre o altar de ouro. Es la oración en el espíritu. Essa é a oração no espírito. Perdón, la oración con el entendimiento. Perdão, essa é a oração com entendimento. Pero es un entendimiento profético. Mas esse é um entendimento profético. Toda
todas estas manifestaciones Todas estas manifestações es profecía é profecia. en diferentes niveles. Em diferentes níveis. Hablar en lenguas es profecía. Falar em línguas é profecia. Profetizar es profecía. Profetizar é profecia. Palabra de ciencia y de conocimiento es profecía. Palavra de ciência e de sabedoria é profecia. Es el nivel más elevado de profecía en el lugar O santísimo. lugar mais elevado de profecia no lugar Porque santíssimo. está escrito, yo derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán. Porque está escrito, eu derramarei o meu espírito sobre toda a carne e profetizarão. Y Pedro dice que cuando hablaban en lenguas, E Pedro diz que quando eles falavam em línguas, que estaban cumpliendo la palabra de Joel, estava se cumprindo a palavra de Joel, que van a profetizar. que eles iam profetizar. Hablar en lenguas es el nivel más bajo de profetizar. O falar em línguas é o nível menor, mais baixo de profetizar. Tiene poca inteligencia, poco Tem conocimiento. pouca inteligência, pouco conhecimento. Y cuanto más entres en el lugar santísimo, Quanto mais você entra no lugar santíssimo, más conocimiento espiritual se manifiesta. mais conhecimento espiritual se manifesta. Por eso la interpretación de lenguas, Por isso a interpretação de línguas, la pila, a bacia, está más cerca de la casa, está mais perto del lugar santísimo. do lugar santíssimo. Porque conforme vayas entrando, Porque conforme você vai entrando, el conocimiento y la verdad o la luz va aumentando. quanto mais você vai entrando no conhecimento, a verdade, a luz vai aumentando. Hay 4 formas de hablar en lenguas. Tem 4 maneiras de você falar em línguas. La forma más simple A forma mais simples es gemidos indecibles. são gemidos inexprimíveis. Son suspiros en el espíritu, São os suspiros no espírito, que no necesariamente tienen que ser palabras. que não é necessário que sejam palavras. Es una oración en el espíritu, É uma oração no espírito, é um suspiro, que puede sonar muy simple, que pode soar muito simples, pero es muy profundo. mas é muito profundo. Es mi espíritu É o meu espírito que está conectado con el Espíritu de Dios que está conectado com o Espírito y de se Deus. expresa a través de gemidos. E ele então se expressa através de gemidos. Yo oro mucho de esa forma. Eu oro muito dessa maneira. Y algunos piensan que estoy loco E alguns pensam que eu estou louco, o que estoy roncando de día. porque eu estou roncando de dia. Una vez estaba en el tren, Uma vez eu estava no trem, viajando desde Francia para España, viajando da França para a y Espanha, Dios puso mucha carga de España sobre mis hombros. e Deus colocou muita carga da Tenía Espanha sobre una meus ombros. angustia E terrible uma angústia terrível por las almas perdidas, pelas almas perdidas, por la situación espiritual del país. pela situação Y espiritual do necesitaba país. gritar, Eu precisava gritar, expresar lo que había dentro. expressar o que tinha Pero como dentro de estoy mim. con gente en el tren, Mas como eu estou com pessoas ¿cómo no voy a trem, gritar? como é que eu vou gritar? Van a pensar que estoy loco. Vão pensar que eu estou louco. Ah, ya sé. Eu falei, já sei. Entre los 2 vagones Entre os 2 vagões hay mucho ruido tem muito de ruído. las ruedas Ali nas rodas del ali, tren. do trem. Voy a salir ahí a gritar. Eu vou sair e vou gritar. Salí, me puse ahí. Eu y- saí e coloquei. Traduce eso si puedes. Eu saí aí. Más o menos. Quizás algún niño se despertó ahora, lo siento. Yo gritando por la angustia espiritual que E sentía. eu estava gritando por causa da angústia espiritual que eu estava sentindo. Es un tipo de oración É um tipo de oração en el espíritu. no espírito. El nivel más bajo de hablar en lengua. É o nível mais baixo de orar em línguas, Sin palabras. sem palavras.
Y viene un hombre Então vem um homem, y me mira. ele fica me olhando. Yo, así. ¿Estás bien? Me pregunta. Ela falou para Sim, mim, você muito está bem. bem? Sim, estou muito bem. Qué vergüenza. Que vergonha. Habían escuchado todo. Ele escutou tudo. Pero yo seguía gritando. E eu continuava gritando. Y me vino por segunda vez. E veio pela segunda vez. ¿De verdad que estás bien? Sí, 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 muy bien. Certeza que você está bem? Sim, sim, estou muito bem. Tenía que gritar. Eu Tenía que tinha que gritar. gritar. Una vez fui al bosque en Suecia. Uma vez eu fui num bosque na Suécia, Entre los árboles. aí entre as árvores, Y había un río al lado. e tinha um Grande. rio do lado, grande. A gritar. Eu saí para gritar. Libérate. Vas bien, vas bien. Y vienen dos hombres con ropa de trabajo. E vem dois homens com roupa de ¿Dónde trabalho. estaba el ruido? E procurando Pensaban onde é que que- estava o som, o Pensaban barulho. que alguien se estaba hundiendo en el río. Pensava que alguém estava morrendo Digo, no rio. no, fui yo, estoy gritando a Dios. E eu falei, não, não sou eu estou gritando para Deus. Ok. Ok. Y bueno, E eles voltaram. experiencias. São experiências. Tenemos la almohada de la cama. Nós temos aí no travesseiro da cama. Almohada. Cojín. Travesseiro. Ahí es un buen lugar para gritar. Aí é um bom lugar para você gritar. ¡Eh! Muy bien. Amém. Luego el segundo nivel de lenguas. ¿Querés saber los 4 niveles? Você quer saber os Terminamos 4 com níveis? isso. Aí o segundo nível agora Hay lenguas de edificación personal. tem línguas de edificação pessoal. Cuando mi espíritu habla con el Espíritu de Dios Quando o meu espírito fala com o Espírito de Deus. y yo no entiendo lo que estoy diciendo, E eu não entendo o que eu estou falando. son palabras São palavras de alabanza, de louvor también de intercesión e também de intercessão. y lo que Dios quiera utilizarme para orar. E aquilo que Deus quiser me usar para que eu ore. El que habla en lenguas de esa forma O que fala em língua dessa maneira edifica su batería espiritual. edifica a sua bateria espiritual. A sí mismo se edifica. A si mesmo se edifica. Su espíritu ora, Seu espírito ora, pero su mente queda sin fruto. mas a sua mente fica infrutífera. A la corta, a corto plazo. Em curto prazo, Pero a largo plazo, mas a longo prazo, estas lenguas me edifican espiritualmente essas línguas vão me edificando y mi espiritualmente. espíritu es elevado E o meu espírito é levantado, carregado, y empieza a revelar secretos. e começa então a A revelações ser de segredos. sensible a la voz del Espíritu de Dios. Eu começo a ficar sensível à voz do Y Espírito de me Deus. lleva al lugar santo E me leva ao lugar santo. a empezar a tener profecía, Eu começo a ter profecias. a tener fe sobrenatural, E eu começo a ter a fé y sobrenatural. vienen los dones de sanidad y los milagros. Então vem os dons de cura e os milagres. Como resultado de estas lenguas. Como resultado dessas línguas. Las lenguas son como el ascensor espiritual As línguas são como um elevador espiritual. que te eleva a los niveles más elevados. Que te eleva aos níveis mais altos. Habla mucho en lenguas. Fale muito em línguas. Pablo dice, yo hablo en lenguas más que todos vosotros. Paulo disse, eu falo em língua mais que todos vocês. Pero la profecía está encima en nivel de importancia. Mas a profecia está em cima, a nível de importância. Pero para llegar a la profecía Mas para que você chegue à profecia, necesitas hablar en lenguas. você precisa falar em línguas. Porque es el ascensor que te eleva al nivel de la profecía. Porque é o elevador que te leva ao nível da profecia. ¿Está bien? Tercer nivel de lenguas. O terceiro nível de línguas. Hablar idiomas humanas. Falar idiomas humanos. Hechos 2 nos muestra este nivel. Atos capítulo 2 nos mostra esse nível. Venimos de Mesopotamia, de Capadocia, de Tinha Asia, pessoas de de Egipto. Mesopotâmia, Capadócia, Ásia, do Egito. Y todos les escuchamos hablar en nuestros idiomas de las maravillas de Dios. E todos eles escutavam, eles falarem no idioma deles as maravilhas de Deus. Os voy a contar una historia. Eu vou contar para vocês uma história. En España yo estaba enseñando en español
Na Espanha, eu estava lá y pregando tuvimos un espanhol grupo de turistas, de visitantes de Suecia e tínhamos um grupo de visitantes da Suécia. y necesitaban interpretación al sueco. E precisava, então, interpretar do Y mi, es- espanhol para a língua deles. y mi esposa estaba interpretando del español al sueco a los visitantes. E a minha esposa estava interpretando do espanhol ao sueco para os visitantes. Termino la predicación Eu termino a y pregação estamos orando. e nós estamos orando. Y uno de ellos, E um deles, en puro español, dice: em espanhol, disse: Te alabo, Señor, te bendigo. Eu te louvo, Senhor, eu te Puro abençoo. español. Puro. Puro espanhol. Falou em espanhol. Y mi esposa se molesta con él. E a minha esposa fica brava com ele. Yo estoy trabajando 1 hora y media Eu estou trabalhando por 1 hora e meia. y tú sabes hablar español. E você sabe falar espanhol? No, yo estaba hablando en lenguas. Não, eu estava falando em No línguas. sabía ninguna palabra en español. Ele não sabia nenhuma palavra em espanhol. Lenguas humanas. Línguas humanas. Tenemos varios ejemplos de esto Nós temos vários en exemplos nuestros disso viajes misioneros. nas nossas viagens missionárias. Como personas han hablado los idiomas de los países. Como as pessoas falam os idiomas dos Varios países. ejemplos tenemos. Nós temos vários exemplos disso. Lenguas humanas. Línguas humanas. Cuarto nivel O quarto nível de hablar en lenguas. de falar em línguas. Lenguas angelicales. As línguas Es angelicais. el más alto. Esse é o mais alto. Eso está en 1 Corintios 13. Esse está em 1 Coríntios 13. Si hablo lenguas humanas o angelicales. Se eu falasse as línguas dos homens ou dos anjos, Y si no tengo amor, e se eu não tenho amor, nada soy. nada sou. Lenguas angelicales es el nivel más elevado. As línguas angelicais são um nível mais Es una elevado. comunicación con los principados y potestades. É uma comunicação com os principados e potestades. Tanto del lado de la santidad Tanto do lado da santidade, como en el lado de la impureza. quanto do lado da impureza. Puedes comunicar con los ángeles de Dios Você pode comunicar com os anjos de Deus y comunicar con los demonios. e comunicar com os demônios. Los demonios hablan en lenguas. Os demônios falam em línguas. La chica que se movió en el suelo como una serpiente, Essa menina que se movimentou como uma serpente no chão, en un momento de la liberación, no momento da libertação, ella hablaba en lenguas. ela falava línguas. He escuchado niñas pequeñas Eu já escutei meninas pequenas hablar en lenguas con voz de hombre. falar em línguas com voz de homem. Hay lenguas de Dios As línguas de Deus y hay lenguas de los e demonios. tem línguas dos demônios. No todos los que hablan en lenguas en las iglesias Nem todos aqueles que falam em línguas nas son hijos igrejas de Dios. são filhos de Deus. Hay también hijos de Satanás, Também há filhos Infiltrados. de Satanás, infiltrados, Satanistas. satanistas. Posiblemente también en esta iglesia. Posiblemente también en esta iglesia. Possivelmente que também haja nessa Tienes que igreja. pedir a Dios que revele los secretos. Nós temos que pedir a Deus que revele Porque os segredos. una persona que habla en lenguas satánicas Uma pessoa que fala em línguas satânicas puede causar aborto de las mujeres, pode causar aborto nas mulheres, las mujeres embarazadas. nas mulheres que estão grávidas. Estamos en la guerra. Nós estamos numa guerra. Baruch Hashem. Voy a terminar con el capítulo 53 de Isaías. Eu vou terminar com o capítulo 53 de Isaías. Yeshua murió por nuestros pecados Yeshua morreu pelos nossos pecados y sufrió por nuestros e dolores. sofreu pelas nossas dores. Vamos a leer el texto. Vamos ler o texto. Versículo 4. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades Versículo 4. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas y enfermidades cargó con nuestros dolores. e as nossas dores levou sobre si. Con todo nosotros le tuvimos por azotado y herido de Dios y afligido. E nós o repudiamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Él fue herido por nuestras transgresiones, Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões, molido por nuestras iniquidades. moído pelas nossas iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre Él, O castigo que nos traz a paz y por, estava sobre y ele. por su herida hemos sido E sanados. pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Versículo 10. Versículo 10.
Pero quiso el Señor quebrantarle, Todavia o Senhor agradou moê-lo, sometiéndole a padecimiento. fazendo-o enfermar. Cuando Él se entregue a sí mismo como ofrenda de expiación, Quando a sua alma se puser por expiação, verá a su descendencia, prolongará sus días y la voluntad del Señor en su mano prosperará. verá sua posteridade, prolongará os dias e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Debido a la angustia de su alma, O trabalho da sua alma, Él lo verá y quedará satisfecho. ele verá e ficará satisfeito. Por su conocimiento, el justo mi siervo justificará a muchos Com o seu conhecimento, o meu servo justo y cargará justificará las muitos, iniquidades de ellos. porque as iniquidades deles levará sobre si. La angustia de su alma, A angústia da sua alma, el sufrimiento de su cuerpo, o sofrimento do seu corpo, fue por mí foi por mim, y por ti. por você. Él está mirando ahora en el cielo Ele está olhando agora desde o céu y Él está viendo el resultado de su sufrimiento. e ele está vendo o resultado do seu sofrimento. Cada persona que nace de nuevo es un resultado de su sufrimiento. Cada pessoa que nasce de novo é resultado do seu sofrimento. Cada persona que es sanada de sus enfermedades es el resultado de su sufrimiento. Cada pessoa que é curada das suas enfermidades é o resultado do seu Cada sofrimento. persona que es liberada de un demonio es resultado de su sufrimiento. Cada pessoa que é livre de um demônio é resultado do seu sofrimento. Y él se queda satisfecho E ele fica satisfeito al ver el resultado de su sufrimiento. por ver o resultado do Está seu escrito aqui. sofrimento. Está escrito aqui. Verá, debido a la angustia de su alma, él lo verá y quedará satisfecho. 11. O trabalho da sua alma ele verá e ficará satisfeito com o seu consentimento. ¿Qué es lo que verá? O que ele vai ver? Te está viendo a ti. Ele está vendo você. Cuando tú recibas lo que Él pagó para darte, Quando você recebe aquilo que ele pagou para você, Él queda satisfecho. ele fica satisfeito. ¿Quieres que Él quede más satisfecho esta noche? Você quer que ele fique mais satisfeito nessa noite? Recibe lo que Él pagou com su sufrimiento para darte. Recebe aquilo que ele pagou com o seu sofrimento para te dar. Salvación, purificación de tus pecados, Purificação dos seus pecados. sanidad en tu cuerpo, Cura do teu corpo. liberación de las fuerzas del mal, Libertação das forças do mal. y Él quedará satisfecho por esta noche. E ele vai ficar satisfeito por essa noite. Queremos que Él no haya sufrido en vano. Nós não queremos que o seu sofrimento foi em Yo vão. no quiero que Él haya sufrido en vano por mí. Eu não quero que ele tenha sofrido em vão por mim. Quiero recibir todo lo que Él sufrió para darme. Eu quero receber tudo aquilo que ele sofreu para me dar. Todavía hay mucho más. Mas ainda tem muito mais. El mayor impedimento O maior impedimento es mi mente. é a minha mente. Podemos cantar esta canción del sacrificio. Podemos cantar essa canção do sacrifício. Todos de pie, por favor. Todos coloquem de pé, por favor.